Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Touchdown. Linus's nose being now rotated down toward the runway. The chute being deployed. And nose here touchdown. Bom dia, amigo telespectador da TVI, falando de São José dos Campos para o mundo. Ô Eno, você tá acordado ainda aí lá em Nagoya? É Nagoya que ele mora, em Nagoya. É que lá são 12 horas de diferença, aqui são 11 horas, lá é 11 horas da noite. E ele trabalhou até 8, o pessoal do Japão trabalha até 7, 8 horas da noite. E tem o Marcel na Suíça, tem o Sebastião Camus na Argentina, o Marco Munhoz no Chile, a Karen na Geórgia, nos Estados Unidos, a Mary Nunes na Flórida, a Mila lá no Texas, em Dallas, e o pessoal que está espalhado no mundo nos vendo, um bom dia. Hoje nós vamos ter um programa diferente. Bom, primeiro, todo esse pessoal que eu falei já morou em São José. Eu não vou apresentar ainda a pessoa que eu falei, mas eu vou mostrar. Juan, chegou aí um embora São José, não sei o que, tem um que eu mandei, esse último que eu mandei, dá para passar esse vídeo? Ele está baixando, nós vamos passar primeiro esse vídeo, e você vai ver por que essa pessoa que está aqui quer ficar em São José dos Campos. É um videozinho que eu recebi de São José dos Campos, eu nem sei quem fez, mas como me mandam tanta coisa, eu achei tão bonito que quem me mandou, desculpe de eu não falar o nome da pessoa, porque é tanta gente que manda as coisas para mim, e eu sou velho, vocês têm que desculpar que o velho, ele tem problema de lembrar das coisas. Aliás, não sei se você sabe, eu vou contar para vocês muito em sério. Quando você esquece uma coisa e fica louco da vida, lembra e fica louco da vida que esqueceu, é o esquecimento natural da velhice. Mas quando você esquece, não lembra que esqueceu e não liga para nada de que esqueceu, daí é o alemão, o Alzheimer, que está chegando. Então a diferença do Alzheimer é você lembrar e ficar louco da vida e não lembrar e não achar nada. Essa é a diferença do envelhecimento. A hora que estiver pronto, você avisa a gente. Ok, vamos passar. Olha que beleza. Vamos ver. Já vem vindo. Ah, está baixando. Então vamos. Hoje nós vamos falar, eu vou apresentando enquanto isso a Viviane Érica. Viviane Érica. Isso. Viviane, você vai ver por que você quer ficar em São José. Pode passar. José dos Campos é aquele típico lugar que você descobre e põe na cabeça que precisa se mudar para lá o quanto antes. É um importante polo tecnológico brasileiro, uma cidade com excelente qualidade de vida, um lugar seguro com oportunidade para todo mundo e, claro, cheio de coisas incríveis para se fazer e nunca enjoar. Enfim, se a curiosidade bateu aí, fica com a gente que a Sedipar me convidou para te apresentar São José dos Campos, suas peculiaridades e curiosidades. Então, mesmo que você more aí, tem bastante coisa que eu duvido que você saiba.
Quer ver? Bem, São José dos Campos é aquela cidade que todo mundo já ouviu falar e que quem é de lá adora se gabar que vive nela. Não à toa, mais de 730 mil pessoas vivem nesse pedaço de chão que hoje é a quinta cidade mais populosa do estado de São Paulo, bem lá no cantinho leste, no Vale do Paraíba. Então, tanta gente assim não pode estar errada de amar esse lugar. São José dos Campos possui instalações do Centro Técnico Aeroespacial e do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e por isso e outros motivos a cidade é sede do maior polo aeroespacial da América Latina com grandes empresas de tecnologia, pesquisa e centros de ensino por lá. Só um spoiler, as fábricas da Embraer, da Boeing e da Airbus ficam em São José dos Campos. Mas não é só essa área que se destaca não, existem diversas incubadoras de negócios, escritórios, universidades, startups e uma infinidade de atividades que fazem a cidade ser dona do 8º PIB de São Paulo, além de ser uma das que mais exportam no Brasil. Olha, se eu falar tudo o que tem lá, esse vídeo fica mais longo que as novelas que a mãe da gente assistia, mas para resumir, eu posso dizer que várias empresas super renomadas no mundo estão presentes por lá, como a Panasonic, a Philips, Johnson & Johnson, General Motors, Petrobras, além de universidades, é claro, como a Unesp, a FATEC, a Unifesp e várias outras. São José dos Campos também foi certificada como a primeira cidade inteligente do Brasil. No mundo só existe em 79. Também foi certificado como cidade resiliente e cidade sustentável. E olha que maluco, a cidade tem um dos menores tempos de abertura de empresa no Brasil, menos de 24 horas. Sabe o que é isso? Os joseenses sabem. E para tu ter uma ideia do que é uma cidade legal para se viver, aqui vai uma curiosidade. As vagas de estacionamento rotativo em algumas regiões de São José dos Campos possuem sensores de ocupação. Ou seja, você pode saber onde tem vaga para colocar o seu carrinho, sem precisar ficar rodando o mundo à procura de uma. Outra coisa legal de citar é que a cidade tem um cadastramento do patrimônio arbóreo com QR Codes. Legal. E olha que só melhora, porque a cidade é a quinta cidade entre as 100 maiores do Brasil para se viver. Está entre as 6 melhores cidades das Américas na categoria custo-benefício para receber investimentos nos próximos anos. E é a melhor cidade do interior do Brasil para se empreender. Com tanta coisa boa assim, eu só me pergunto por que é que eu não tô morando ainda lá. E se eu falar da história, eu vou longe, porque afinal são 255 anos de coisas para contar, mas para resumir, tudo começou onde hoje fica lá a Igreja Matriz de São José, lá no centro. Então, no século XVIII, depois da saída dos jesuítas do país, os nativos indígenas e alguns brancos deram início à povoação. Ali nascia a Vila de São José do Paraíba. Naquela época, o algodão foi um dos responsáveis pelo crescimento econômico dessa região, já que era muito exportado para a Europa. A cidade ainda aproveitou bastante o ciclo do café e mais tarde se tornou um lugar assim super procurado pelas pessoas que iam até lá em busca de cura para tuberculose por conta do clima do lugar. E foi assim que nasceu o Sanatório Vicentina Aranha, o maior do Brasil, lá em meados do século passado. Depois São José recebeu investimentos na infraestrutura e aos poucos foi se tornando no polo que é hoje. E não dá para negar que a Via Dutra, inaugurada em 1951, foi uma das maiores responsáveis por muito disso tudo. E no que deu tudo isso? No maior polo aeroespacial do Brasil, num lugar com alta qualidade de vida e segurança e com diversas opções do que se fazer. Mas talvez o principal de tudo possa ser resumido a isso: o bolinho caipira. O principal motivo do joseense existir. Essa iguaria é a tradição nas festas da cidade. Dizem que quando acaba o bolinho não tem mais motivo para continuar a festa. Os mais otimistas vão lá para Jacareí e terminar com os bolinhos deles. Mentira, nem fazem isso. O de São José dos Campos é muito melhor. E já que eu falei algo bem íntimo de São José dos Campos, vamos a outras coisinhas. Por lá existe um banhado cheio de capivaras e o mirante tem uma das vistas mais incríveis do pôr do sol na cidade. De manhã também é legal de ver as nuvens por cima desse banhado aí. O calçadão é onde tem tudo e onde todo mundo se encontra. Joseense diz que vai pra cidade quando quer se referir ao centro. E se tu quer saber se a pessoa realmente é de São José dos Campos, ela nunca diz São José dos Campos. Pra eles é Sanja. E só para dar alguns motivos visuais para você se apaixonar por São José dos Campos, é lá que fica lugares incríveis para se visitar também, como a Reserva Ecológica Augusto Husky, o Parque Santos Dumont, o Parque da Cidade, o Parque Vicentina Aranha, diversos museus como o do Folclore, o Municipal, o dos Esportes, o de Arte Sacra, o Interativo de Ciências e alguns outros, a Igreja de São Benedito, a Igreja Matriz de São José, aquela do Marco Zero, a Ponte Estaiada Joana Blanco, o Mercado Municipal de São José, que aliás eu preciso fazer um adendo aqui, dizem que tem um pastel lá que não se descreve em palavras. Continuando, a Praça Ryuji Kojima, o Mirante do Banhado, o Mirante do Jardim Altos de Santana e, claro, não dá para deixar de falar do distrito de Eugênio de Melo, um importante marco arquitetônico e patrimônio histórico da cidade, que inclusive abriga um Jequitibá rosa com mais de 500 anos. E a Igreja Imaculada Conceição e também o distrito de São Francisco Xavier, no meio das montanhas, com uma paisagem surreal. Bem, gente,
por hoje é isso. Deixei muita coisa de lado para vocês se aventurarem pela internet e descobrirem mais coisas sobre o São José dos Campos. Comentem aí outras coisas legais sobre esse paraíso, porque sempre tem gente que procura mais informações nos comentários. Quero aproveitar e deixar aquele abraço mais que apertado de feliz 255 anos para vocês em meu nome e de toda a galera da Setipar Empreendimentos, que tem um baita orgulho de estar cada dia mais... Esse eu achei tão bonito isso daí que eu Muito soube obrigada. trazer. Ciro. Mas é por causa disso que você resolveu ficar aqui, Viviane? Olha, desde que eu cheguei aqui, viu, Ciro? Eu já tive a certeza. Eu cheguei com o meu carro e minha mudança e quando eu olhei essa paisagem, isso cheira a inovação. E a gente que tem esse fascínio pela inovação, é impossível, né? Não se lançar nessa paixão por São José dos Campos. Tá vendo aí? Então, a outra coisa, São José dos Campos é um lugar que se inova sempre, né? Por exemplo, eu estive em Dubai agora. Vamos apresentar rapidamente, Juan, essas fotografias. Foi a primeira vez que a Embraer apresentou o eVTOL. eVTOL é Electric Vertical Take-Off Landing, EVTOL. Quer dizer, elétrico, vertical, sobe na vertical, take-off é levantar voo e landing é pousar. Ele pousa e coisa... Olha lá, sou eu no Lilium. Esse Lilium já está voando já. Esse Lilium, sou eu estava ruim na época eu estava de bengala e carrinho elétrico para andar, porque lá é muito grande. Pode passar outro. Esse é o da Embraer, é feito pela BMW internamente, o eVTOL da Embraer, que vai ser construído em Taubaté. Aí é o eVTOL. Esse daí é um vídeo, será que dá para passar ou não dá? Não, está de foto. Então vou passar outro. Esse é o eVTOL. Olha aí. Pode passar. Aí eu e a Viviane, que ela é do Parque Tecnológico, nós fomos lá visitar o eVTOL da Embraer. Foi a primeira vez que apareceu o mocap. Aí é outro tipo de vertical take-off landing. Pode ir para frente. Esse é o da Embraer de novo, Acabou. Para vocês terem uma ideia, eu já sentei dentro de um eVTOL da Embraer, como vai ser. Não voei porque não está voando ainda, mas o que eu sentei. Começa assim a inovação, né? Não é? Então, mas, Vivi, se apresente aí para o nosso público. Bom, sou Viviane Érica, com um detalhe. O meu Érica escreve com H no início. Mais para lá, bem perto do microfone. Meu nome é Viviane Érica, escreve Viviane normal e o Érica escreve com H. Então, para me encontrar na rede social é desse jeito. Ciro, é um prazer estar aqui com você novamente, com todos vocês aí que nos assistem ao vivo e no legado que vai ficar aqui. E hoje a gente vem com um papo legal sobre inovação e o que pode financiar tudo isso, né, Ciro? Exatamente. Eu até vou pegar uma coisa aqui, porque nós estamos num programa do futuro, então a gente vai pegar no futuro, né? Eu gosto de falar de futuro, então eu vou perguntar aqui para inteligência artificial, diga-me o que é inovação. Inovação é quando alguém cria algo novo ou melhora algo existente de uma maneira criativa e original. Pode ser uma ideia, produto, processo ou até mesmo uma abordagem diferente para resolver um problema. Obrigado. Pode ficar quieta. Se eu não falo para ela ficar quieta, ela... Viu? Então, vamos falar sobre inovação? Bora! Então, para inovar tem que ter dinheiro? Sem ele fica difícil, né? A criatividade fica um pouco limitada, né? Dá para inovar sem dinheiro? Às vezes dá. Quando é uma melhoria de processo, você está ali na indústria e faz uma análise de processo e melhora. Já é uma inovação, mas não tem um grau ali de disrupção, não tem um grau radical de inovação e nem nada disso. Bom mesmo é inovar quando se tem financiamento para isso.
E o Brasil tem muito, viu? Tem muito? Tem Opa, muito dinheiro vamos falar. tem É muito. isso daí que nós estamos trazendo. Inclusive, eu vou mandar para o pessoal da AEAB, que é a Associação das Indústrias Aeronáuticas Brasileiras, vou mandar para o Cluster Tecnológico. Por favor. Vou mandar para todo mundo uma parte do dinheiro, como é que consegue a parte do dinheiro. Então, eu trouxe uma consultora do dinheiro para inovação. Vamos ver. Pode continuar. Bora lá, Juan. Você pode apresentar aí alguns slides para a gente falar desse número? Bom, primeiramente, gostaria de falar o que é inovação, né, Ciro? Porque a gente confunde bastante inovação com invenção. O que é inovação? Qual a diferença de inovação para invenção? Enfim. Quando a gente inova, inovar é mais complexo e, ao mesmo tempo, mais simples do que inventar. Porque a invenção é algo único que nunca existiu e muita gente acha que precisa ter uma invenção para inovar. E não é tão complicado assim. A inovação, ela pode ser derivada de melhoria de processo, como a sua inteligência artificial deu o spoiler no início, né? Você viu? Se você melhorou o processo, deu um novo uso para um material. O próprio Embraer foi isso daí. O que aconteceu? Existia um avião muito bom, que foi feito milhares deles na guerra, que se chamava DC-3, o Curtiss DC-3. E esse avião era muito bom, mas estava acabando a vida dele. Então, o coronel Osíris falou assim, precisamos fazer um avião que substitua o DC-3. Mas usou a ideia do DC-3, uma coisa nova para substituir o DC-3. É uma inovação. É uma inovação. E, às vezes, trazendo novas funcionalidades. Dificilmente você inova inventando. O mais comum na inovação é a evolução de alguma ideia, de algum conceito, de algum processo, de algum produto. Ou uma maneira nova de fazer uma coisa que todo mundo faz. Claro, às vezes até pegando o mesmo objeto e usando de outra forma. Já é Exatamente. inovação. E olha, quando a gente abre esse leque para inovação, não tem só cientistas inovadores, pessoas inovadoras, empresas inovadoras. O bom desse contexto, Ciro, é que quando a gente fala de inovação, qualquer um pode ser inovador. Você não precisa ser um cientista PhD para ser um inovador. Você precisa de uma boa ideia e uma necessidade que possa ser atendida a partir da realização da sua ideia. Isso já é inovação. E é a melhor inovação, aquela prática que faz acontecer. Então, seja você um criativo, um empreendedor, uma pessoa comum, um estudante, alguém que tem uma ideia, que possa se juntar com outros ainda é melhor para dar validade, credibilidade à execução. E com esse arranjo de pessoas e ideias, procurar o recurso público para financiar o seu projeto. E aí é sobre isso que a gente pode seguir nos slides falando. Juan, let's go! Bom, como inovar é ir além, para a gente começar a inovar, Ciro, tanto nas universidades, nos ambientes de testes, nas oficinas, a gente precisa ir além do conhecido. Porque não é qualquer projeto que vai se submeter a um fundo sem provar um conceito de grau de inovação que vai conseguir o recurso. Às vezes, meras melhorias nas organizações, nas empresas, nas universidades, elas não configuram a inovação. Então, quando você quer acessar recursos por meio da inovação, você precisa provar o conceito que foi além do que já existe. Ou no seu país, ou na sua cidade, ou no mundo. E aí, essa prova acontecendo, você pode acessar os recursos. E, bom, esses recursos, eles são acessíveis a partir de agentes de inovação. E esses agentes podem ser públicos ou privados. Quando a gente fala de agentes públicos, são governos e agências governamentais, instituições financeiras, instituições educacionais por meio de subsídios e bolsas de pesquisa. Mas também é bom a gente falar que a inovação, ela pode vir do setor privado. Qualquer pessoa pode ser um investidor. Ciro, você pode investir numa solução minha, que eu poderia dizer que você é um investidor anjo, você acredita na minha ideia, é um amigo que confia na minha ideia e pode aportar um capital. Esse é o primeiro investimento e o mais fácil de conseguir, porque geralmente está ali uma pessoa que vai investir com capital de risco em você. Mas
Outros desses investimentos podem ser públicos e privados, investidores de fundos privados junto com projetos de financiamento público. E outro que eu acho também tão interessante quanto é o crowdfunding. Você já ouviu falar desse tipo de investimento? Não, explica para nós. Caramba, esse é um investimento muito interessante. Eu já trabalhei com projetos com ele e você consegue levantar recursos por meio da sua causa de inovação, através de uma vaquinha coletiva. É isso mesmo, Ciro. A vaquinha coletiva é aquela que você não tem como financiar a sua inovação, mas você tem uma sociedade ou um grupo de pessoas interessadas nela, você apresenta e monta uma estratégia de marketing digital, tem sites e plataformas específicas que você lança o seu projeto e as pessoas investem voluntariamente no seu projeto. Quero ver se você está certa. Vamos lá. Inteligência artificial, O que é crowdfunding? Crowdfunding. Crowdfunding. Crowdfunding is when a large number of people contribute small amounts of money to fund a project, business, or cause. It's usually done through online platforms where individuals or organizations can pitch their idea or project and ask for donations or investments from the public. Please speak this in Portuguese. Crowdfunding é quando um grande número de pessoas contribui com pequenas quantias de dinheiro para financiar um projeto, negócio ou causa. Geralmente é feito por meio de plataformas online, onde indivíduos ou organizações podem apresentar sua ideia ou projeto e solicitar doações ou investimentos do público. Silence, please. Tá vendo? Tá vendo? I'll be quiet. É isso aí, Ciro. Justamente o que a gente comentou, né? A Exato. vaquinha coletiva ainda é uma grande financiadora de projetos de inovações. Então, plataformas específicas fazem essa monetização e você tem como entregar um valor de inovação publicamente. Isso é quando é feito, por exemplo, aquelas exposições, o pessoal expõe para o pessoal do crowdfunding, ou das vaquinhas, ou do investidor anjo, expõe e ele fala, esse eu quero, esse eu não quero, é isso aí? O investidor anjo, ele é um passo mais avançado do que o crowdfunding, porque o investidor anjo, ele já te conhece. Ele não vai lá na internet e escolhe investir em você. Você já tem uma aproximação com ele, você apresentou o seu pitch. Já nesses crowdfundings, nessas plataformas online, você apresenta o seu projeto e qualquer pessoa no mundo pode assistir, achar interessante a sua causa e investir em você. E não tem devolução, você não precisa pagar de volta, não é um empréstimo. É realmente, sabe aquela vaquinha que adolescentes fazem com a família para comprar o videogame no final do ano? É isso. Ô, Viviane, já estão perguntando aqui no meu celular como é que faz para localizar você. Ah, é? Dá o seu número de telefone, como é que faz para... Tá. O meu WhatsApp é mais simples. É 61 DDD 99287 2378 pelo WhatsApp. Repita. 61 DDD 99287 2378. Muito bem. Vamos continuar. Que bom. Vamos lá. Juan, foi? Eita. Que coisa boa. O governo anuncia 66 bi de investimento em inovação nos próximos 4 anos. Então, 66 bilhões foram anunciados no ano passado, é um investimento recorde em um único programa, que é a Inova Mais Brasil. Nesse programa, a gente tem ali várias linhas temáticas embaixo dele, claro, as principais vertentes de inovação. Mas eu vou trazer aqui por meio de quê? Né? Qual é o vetor da inovação e quem transmite esse dinheiro para os projetos? Desses 66 bilhões, 44 milhões são operados pela FINEP, né? uma financiadora oficial do governo para projetos de inovação, reembolsáveis ou não. O que significa que esses projetos podem ser investidos pelo governo sem você ter que pagar de volta, ou também via linhas de financiamento, por exemplo, com o BNDES. No próximo slide, eu explico um pouco mais. Bom,
No topo está a financiadora de estudos e projetos FINEP, que nesse programa ele tem a maior parte do recurso para destinar a investimentos. Mas não só a FINEP tem esse recurso para aplicar em projetos de inovação. Outros, como CNPq, BNDES, ABDI, Embrapi, FAPESP, o Sistema S, principalmente Senai, Sebrae, SESI, que são veículos de transferência desse recurso para aplicação em inovação. Todos esses são acessíveis à população científica, à população estudantil, aos empresários que têm inovação e que precisam de fomento público. Mas, no próximo slide, eu vou explicar um pouco mais como isso funciona. Vamos lá. Considerando que a FINEP é o maior distribuidor desse recurso, desse programa, Inova Mais Brasil, de lá de baixo do FINEP, nos editais que estão abertas, chamadas públicas abertas de acesso contínuo, ou seja, não tem data fim. Você pode submeter a qualquer dia, por exemplo, de 2024, a submissão do seu projeto para obter recursos. Vamos pegar aqui, como exemplo, as linhas que estão abertas para Mais Inovação Brasil. Um edital com a temática aviação sustentável, outro com bioeconomia, cadeias agroindustriais e sustentáveis, energias renováveis, mobilidade urbana, resíduos, saneamento e moradia, saúde, empresa, saúde para os ICTs, o tema semicondutores, soberania e defesa nacional e tecnologias digitais. Ciro, quase impossível você não ter uma ideia de inovação que tanja qualquer dessas vertentes de tema. Mas vamos pegar a que você mais gosta, a aviação sustentável, porque tem 2 bilhões, mais de 2 bilhões, 2,18 bi disponíveis somente para essa linha de aviação sustentável com chamada aberta. E olha só, o que eles estão esperando? Bons projetos, Ciro. O dinheiro precisa circular na inovação. Hoje, o Brasil aplica apenas 1,4% do seu PIB em inovação. Se for comparar com os Estados Unidos, é o dobro lá. Se for com Israel, 4 vezes mais. Então, veja como o Brasil vem aumentando os seus investimentos, trazendo em 2024 uma proposta recorde em volume de investimentos para a inovação. E aí, para a gente seguir para o próximo slide, eu vou trazer um exemplo de como acessar esse recurso, por exemplo, na temática aviação sustentável. Bom, olha como você começa. Primeira coisa é você saber se sua empresa ou seu time é elegível a esse valor de contrapartida do FINEP, dos recursos não reembolsáveis. Por exemplo, se você é uma microempresa de pequeno porte, você tem um faturamento inferior a 4 milhões e 800 num ano, no último exercício, por exemplo, você é enquadrado como uma empresa de pequeno porte. E você pode se enquadrar no arranjo simples, que seria essa própria empresa, sem outros pares de empresa, sem mais arranjos, sozinha ela pode se submeter um projeto para recurso do FINEP e ter uma coparticipação apenas de 5%. Por que essa coparticipação da empresa? Para que a empresa seja corresponsável também pelo recurso. Então... É aquele negócio que eu acabei de falar para você. Eu estou fazendo Pilates. Eu tenho um lugar que eu posso fazer de graça e tem um lugar que eu pago R$200 2 vezes por semana. Eu vou no 200, porque se for de graça, eu não vou. É um pouco disso, né? Precisa dessa corresponsabilização, de você aportar pelo menos um valor. Eu posso te falar num montante geral simbólico, mas de contrapartida e de responsabilidade. E esse é o papel e o funcionamento da FINEP nesse contexto. E aí, nessa mesma linha, você vem a pequena empresa, que vai de 4 milhões e 800 a 16 milhões de faturamento anual. Nesse caso, a empresa sozinha precisa participar ali com 10% de coparticipação. Mas quando você chega para a média empresa da classificação 1 e 2, que é a média empresa da classificação 1, vai de 16 milhões a 90 milhões. Aí sim, se ela entrar sozinha,
é esperado que ela participe financeiramente com 30% do valor que ela vai solicitar. Mas, se ela entrar com um arranjo, é onde entra o arranjo, viu, Ciro? Na inovação, o arranjo é muito importante. Dificilmente você consegue criar uma inovação sozinho e produzir um mock-up, um protótipo. Se você vai criar uma aeronave, você vai ter ali o fabricante de motores, que seja hélices, painéis eletrônicos, toda a parte de comunicação da aeronave, toda a roupagem desse projeto, e certamente você vai precisar de várias empresas. Aí, nesse caso, quando você junta mais de uma empresa, a gente chama ali de arranjo em rede. E quando tem um arranjo em rede, a coparticipação exigida é um pouco maior, e uma dessas empresas aí pode ser a proponente, a administradora de todo o projeto, e fazer essa participação ou ratear. E, na verdade, tanto faz quem vai ratear. Se o financiamento disso vem de uma empresa, de duas, se elas vão ratear o valor a aportar delas ou não. O que importa é que haja esse recurso. Se seu projeto é aprovado, esse recurso já precisa estar disponível. E o restante dele, por exemplo, se você aporta 20%, os 80% será financiado como não reembolsáveis de subvenção econômica. Ou seja, o próprio governo te dá esse dinheiro para você desenvolver a inovação. Vamos lá? Bom, e quanto você pode pedir de subvenção debaixo da FINEP, por exemplo, nas chamadas abertas? Se você é microempresa, empresa de pequeno porte, você pode pedir até 10 milhões. Se é uma pequena empresa, até 20 milhões. Se é média empresa, 40 milhões, média empresa do terceiro porte, 50 milhões e grande empresa até 90 milhões. Está vendo aí, Ciro? O que você pode fazer com a inovação aí, se você for uma pequena empresa com até 10 milhões? Imagine que você, uma pequena empresa, você fatura até 4 milhões e 800 anual e pode receber esse aporte de 10 milhões de reais da FINEP. O quanto isso é capaz de alavancar e desenvolver suas ideias, sua validação, seu protótipo, a construção do seu projeto de inovação. Podemos ir? Bom, para que se possa investir, existe ali um conceito dentro do edital que precisa ser trabalhado, que é o conceito de nível de prontidão tecnológica. Claro, hoje, dificilmente você vai construir uma inovação que não tenha um pano de fundo ou um plano de fundo que é de tecnologia. Então, a FINEP, ela traz esse conceito de graus de inovação. Esse é um conceito que foi criado para o aeroespacial, mas serve para todos os projetos, que trata que no nível 1, você está ali na pesquisa básica. No nível 2, você está na pesquisa aplicada. Já no nível 3, você já tem uma prova de conceito. Você consegue testar a sua solução, você consegue botar ela no mercado, já tem informações sobre esse produto ou serviço. E no nível 4, você tem a validação de componentes. Às vezes, você vai construir, como você falou lá, né, o eVTOL. O eVTOL ele já existe, mas você me colocou lá que ele não está voando, né? Na feira que você foi, o eVTOL não estava voando. Significa que, bom, já é capaz de você entrar, experimentar, fazer alguns testes de funcionalidade, sendo por sistema ou não. Quando é uma aeronave para testes e pilotagem, você já pode fazer ela andar no chão. Ali, quando ela está nessa fase, é a fase que ela está em desenvolvimento experimental, entre os conceitos 4 e 7. E nesse edital FINEP, por exemplo, é esperado que você tenha soluções entre o nível 3 e 7 para obter recursos. Porque quando você chega ao nível 8 e 9, que já é uma pré-série, você já está fabricando e precisa mais de dinheiro para alavancar, internacionalizar os seus negócios e tal. Quando você já está nessa fase, o financiamento de desenvolvimento para a inovação já não é o melhor caminho. Nesses estágios 8 e 9, o legal mesmo é você já buscar financiamento em bancos, como o BNDES, que tem linhas de financiamento a custo bem baixo para esse fim. Mas é isso. Para resumir nesse slide, você precisa checar. A ideia que você tem está aí? Serve para fazer uma prova de conceito? Já é um desenvolvimento experimental? Se sim,
você já pode submeter o seu projeto para desenvolvimento e crescimento junto ao FINEP. Juan? E, para finalizar já finalizando essas partes dos slides, existe aí algumas etapas que você precisa seguir para obter esses recursos do FINEP. A primeira etapa é checar muito bem, ler o edital e ver se você é elegível, você ou a rede de empresas é elegível para obter esse recurso. Depois disso, verificar ali os valores limites da proposta e trazer um projeto coerente com esses limites. Perceber também se você dá conta de pagar esses percentuais de contrapartida, se esse grupo ou essa rede de empresas consegue levantar esse recurso de contrapartida. Bom, olhar ali o prazo máximo de execução, atualmente são 36 meses, e, lógico, você não pode gastar só 12 meses, 24 meses, mas os 36 meses é um tempo justo para uma inovação quando ela é um pouco mais complexa. E a aderência ao objetivo e linha temática. Se você está na aviação sustentável, convém, por exemplo, você falar da inovação de um combustível sustentável, por exemplo, um motor que consome menos combustível, um motor elétrico, avaliar alternativas que estejam alinhadas com essas ODS e essa pegada sustentável, por exemplo. Então, quando você começa a ler um edital, a primeira coisa que você olha ali é qual é o tema do edital, é aviação sustentável. Então, qualquer inovação que você vai levar que confronta com o tema pode não passar como aprovado. Então, fica a dica, né? Lê o título do edital, quais são as vertentes que ele se conecta, qual o principal objetivo do edital e leva sua inovação ou parte dela para atender esses requisitos. Aí, bom, passando por essa primeira etapa, vem a segunda etapa. A segunda etapa da avaliação pela comissão lá do FINEP, ela consiste em dizer assim, olha, a consistência da proposta. A primeira pergunta, sim ou não, ela é consistente? Né, tudo que está dentro dela se conecta? Porque isso é necessário, principalmente quando várias empresas se juntam para escrever o projeto, é comum cada uma olhar para o seu umbigo e escrever sua parte do seu jeito. Quando se junta todas as partes, pode ser que não conecte a uma só solução inovadora, e sim a várias. Então, na hora de apresentar, todas essas justificativas bem conectadas precisam estar bem claras no texto. Então, a consistência da proposta, ela é assim, ó, essa proposta é consistente, sim ou não? Se não, você nem segue para os próximos passos. Aí, no próximo passo, você conseguindo passar, você vai ter analisado ali a intensidade da inovação, a abrangência de ineditismo, por exemplo, a sua inovação é uma coisa que é considerada inovadora porque no Brasil não tem, porque na sua cidade ainda não tem aquela inovação, ou ela é um grau de inovação que impacta a economia local e mundial. Ela pode ser internacionalizada, por exemplo, ela já tem no país vizinho, seria só comprar e trazer? Ou eu preciso desenvolver o que mais para ela ser uma solução brasileira? Então, é muito importante observar esse grau de ineditismo, porque sem ele não se classifica inovação. A inovação precisa ir além das fronteiras do que já existe. Bom, depois disso, ainda avaliando esse grau de inovação, a mobilização do sistema de inovação envolvido no projeto com redes de inovação. O que seria isso? Né? Essa sua inovação, esse seu projeto, ele está envolvido no PIT, Parque Tecnológico, aqui de São José dos Campos. Você já é uma empresa residente lá, ou residente num UpLab Senai, ou num hub de inovação, você já faz parte do ecossistema de inovação, seja de universidades, seja de institutos de pesquisa, seja de parques tecnológicos. Como funciona, né? Qual é a sua maturidade e a do seu time nesse ecossistema de inovação de risco? Por que eu falo inovação de risco? Porque toda inovação, Ciro, tem um grau de incerteza grande, senão ela não é inovação. Então, lá no FINEP, uma coisa diferente de outros tipos de financiamento é que quanto maior for seu grau de incerteza, mais probabilidade da nota ser boa nesse item.
porque já é esperado que esse investimento, esses recursos que estão sendo destinados para a inovação, sejam com projetos de inovação de risco e de alto risco, porque se sabe que a inovação é arriscada, você precisa testar, experimentar. Se seja uma aeronave, primeiro você vai construir subscale, depois vai construir um protótipo, uma aeronave mínimo viável para ser utilizada, e depois, somente disso, ela vai poder voar em ambientes ainda controlados. Então, nessa jornada toda, muita coisa pode acontecer. Às vezes você tem uma inovação, como você viu o Elon Musk, o foguete dele explodiu, né? Então, isso é uma inovação de alto risco. Todos que colocaram dinheiro ali sabem disso. Então, é sobre isso. É sobre saber que a inovação tem risco e saber que os financiamentos, e nesse exemplo o FINEP sabe disso e conta com isso bem explicado. Quais os riscos e incertezas que vocês, time, que estão envolvidos nesse projeto, já enxergam. E, bom, e por último, aqui tem a qualificação da equipe. Às vezes, a qualificação da equipe, ela precisa conter pessoas chaves. Bom, se você está na aviação, ter um piloto experiente na equipe faz todo sentido. Um cientista, um físico, um matemático, um empreendedor. Então, a FINEP vai analisar muito sobre a ótica do time que vai executar essa inovação e garantir que, através dessas pessoas, esse projeto vai ter o seu começo, meio e fim. E, bom, e, por último, a composição de itens de dispêndio, sabe? As despesas do projeto. Às vezes, você vai fazer um projeto desse e acredita que vai colocar um valor de uma ordem de grandeza X e que tudo vai caber ali dentro. Mas, para o FINEP, é muito importante separar essas despesas. E a primeira e maior delas, que vai ser considerada, é a despesa com pessoas. Lógico, a FINEP prefere o vínculo CLT. Esse comprometimento com a legislação brasileira é importante. Então, se você vai escrever um projeto para a FINEP, conte com contratação de pessoas e dedicação até exclusiva nesses projetos, com vínculo CLT. Outra coisa também são materiais e equipamentos que você vai utilizar. Não faz sentido para a FINEP investir numa compra de um equipamento que você vai usar durante um ano apenas do seu projeto. Essa parte do projeto ela pode ser financiada pelos ICTs, que são institutos que já têm essas tecnologias, esses maquinários, e 5% pelo menos do valor que você vai compor a sua proposta precisa mostrar que serão consumidos a partir desses ICTs. E por que isso? Porque tem máquinas muito caras que você já tem no Brasil acessíveis pelos institutos e não precisa comprá-las como patrimônio. E só vai usar uma vez, às vezes? Às vezes uma vez, duas, numa parte do seu protótipo, não faz sentido. Então, Ciro, diz que o Einstein dizia, né, que nossa mente para a inovação sempre só expande. A gente nunca passa por um projeto desse sem expandir. Sem expandir. Então, é isso. O convite é para quem quer participar e solicitar recursos, que venha com essa visão de expandir seus horizontes. E assumir riscos, né? Vou perguntar uma coisa aqui para a inteligência artificial. Essa IA está concorrendo hoje fortemente com a gente. Inteligência artificial, me diga o que é um ICT e por que da necessidade dos ICTs e por que os parques tecnológicos são ICTs? Está pensando, hein? Entendi. Ué. Será que ela está pensando ou nem soube falar? Nem soube falar, olha aí. Ó. Não, mas ela fala assim, você quer colocar o que são ICTs no Brasil? Vamos pôr aqui. Ela respondeu por escrito, não respondeu por coisa, respondeu por escrito. Institutos de Ciência e Tecnologia são importantes porque promovem pesquisa, desenvolvimento e inovação, o que impulsiona o progresso tecnológico e econômico.
Os parques tecnológicos são considerados ICT porque oferecem infraestrutura e ambiente para isso. Exatamente. Inclusive, o Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos tem um IPT lá, que é um ICT. Que é um Está ICT, lá dentro. Exatamente. Alguns institutos dentro do Senai São Paulo também são ICTs. Então, se você precisa construir um protótipo, busque esses ICTs para fazer com você, porque você vai ter especialistas altamente renomados, experientes e com maquinário para produzir peças únicas. É interessante que o ICT de São José dos Campos, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, conta as firmas que tem lá, que fazem ICT lá, por exemplo. Tem o Climatempo, a Nestlé, quem mais? Tem Climatempo, a Aeroconcepts, o próprio IPT, tem Packer, que é uma indústria que investe bastante em inovação. Não é ICT, mas são empresas que acessam o ecossistema de investimentos. Tem o metrô tecnológico. O metrô está lá dentro também. E empresas privadas, viu, Ciro? Porque empresas privadas também investem muito em inovação aberta. Vamos pegar o exemplo da Nestlé lá dentro do parque. Ela faz chamadas para a inovação, ela tem desafios internos e faz chamadas públicas para a inovação com recurso privado dela mesma. Então, quando você quer buscar dinheiro para a inovação, além da vaquinha coletiva, o crowdfunding, investidores anjos, fundos de investimento, poder público, você tem um poder privado fazendo chamadas para a inovação. Lá dentro. Sim, e isso é público no site. Você vai lá no site da Nestlé e verifica quais as chamadas abertas e sua solução responde para resolver aquele problema. Se sim, você já se inscreve nesses editais e obtém recursos para o seu desenvolvimento. O tempo que demora um projeto desses, você tem ideia? O tempo para a inovação? Por exemplo, você entra com um projeto desses na FINEP. Quanto tempo demora para elaborar um projeto? Mais ou menos em média. Para elaborar, você já tem a ideia, já sabe o que fazer, já tem um time? Olha, se você se dedicar um prazo de 6 semanas para escrever, validar, é um prazo razoável, é comum se gastar 6 semanas. Quanto tempo demora a análise lá na FINEP? Olha, entre 2 e 4 meses também é de se pensar que faz parte do processo das etapas. Porque nessas etapas, eles vão se comunicando com você, eles vão dando um retorno. Então, até uma chamada desse time para uma conversa, pré-aprovação do projeto, isso bem faz parte do processo. Esse programa, eu mandei o link desse programa, eu mandei para uma sala de ESG do Estado de São Paulo. Eu estava aqui, estava trabalhando. Mandei também para o pessoal da AEAB. Mandei para o pessoal do Parque Tecnológico, daqui de São José dos Campos. É interessante a gente falar do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é patrocinado pela Prefeitura. Exatamente, né? Os parques, no geral, grande parte dos parques, eles são construídos pela Prefeitura com foco de ali juntar os grandes inovadores da região e ser um polo de inovação. E, inclusive, o Parque de São José dos Campos é o 5º maior do mundo. Então, eu diria aqui que no Brasil ele é a maior referência em tecnologias de parques. Aliás, eu vou contar uma coisa para você tão interessante que eu sou velho, né? Já tenho 83 anos, mas veio o ministro do Paraguai aí, que eles querem fazer um parque lá, parece. Que eles estão, no fundo, eles estão olhando para fazer um parque. Então, eles estão, na realidade, eles estão num projeto inicial de industrialização do país. Ou seja, eles querem que as fábricas vão e instalem lá para fazer as montagens. Sim. E não pensar as coisas, tudo, não sei o quê. Daí eu falei para eles assim, olha, vocês têm uma grande coisa para fazer, porque eu sou, modéstia à parte, eu sou um poço de ideias, embora tenha esse tempo de coisa, ideia que não me falta. Eu falei assim para eles, vocês têm tudo na mão para ganhar muito dinheiro. Ele falou, mas o que vocês têm na mão para ganhar muito dinheiro? Eu, olha, a inteligência artificial, a gente pensar que viesse em 2030,
E está chegando em 2024, está chegando com mais força do que a gente pensava. Eu tinha a ideia que seria em 2030. E a inteligência artificial, ela depende das nuvens. E as nuvens são computadores, é uma série de computadores um atrás do outro, de disco rígido funcionando, etc. E essas máquinas funcionando, elas precisam de eletricidade. E quando elas funcionam, elas precisam de resfriamento, porque elas aquecem. E vocês no Paraguai, vocês têm eletricidade barata, tem água do rio lá, tem água, e tem uma outra coisa que tem um sol danado lá, que pode fazer usina de painel solar de monte. Então vocês têm tudo para montar centros de nuvens para apoiar esses centros de inteligência artificial. O cara falou, puxa vida, é verdade mesmo. A natureza é abundante, né, Ciro? A gente precisa só conectar a inovação aos recursos que já estão por aí. Ideias do recurso, né? Por exemplo, você pega... eu outro dia, eu estava lendo, estava vendo uma coisa na televisão e tinha uma empreendedora preta. Aqui o pessoal diz que preto, casado e mãe não tem vez no Brasil. Ah, tem sim, tem muita vez, essa viu? Essa mulher, ela era costureira lá na 23 de março. E com a pandemia, foi mandado um monte de gente embora de lá, fecharam um monte de coisa, ela fechou. E ela falou assim, bom, mas o pessoal vai precisar continuar a ter roupa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar coisa para o pessoal fazer e vender aqui para o pessoal que está vendendo para... Moral da história, ela arrumou um jeito de fazer que ela deu emprego para todas as mulheres que saíram de lá, que foram mandadas embora, preta, casada e pobre, conseguiu fazer um império. Hoje ela tem, eu acho que 10 ou 12 instalações de gente fazendo roupa e fazendo coisa tudo para ela e tá fazendo coisa. E saiu. É ter ideia no momento certo, na hora certa. E uma necessidade para atender, né, Ciro? Uma necessidade para No atender. caso da moda, elas são startups. A gente não fala muito de startup na moda, né? Mas porque para elas não é novidade ser startup. Porque a moda é assim, né? De um risco se torna uma tendência, de uma tendência uma moda, essa moda traz a criação de acessórios e roupas, e elas extrapolam fronteiras. Então, vou te falar, as confecções, no geral, que criam moda, elas já são startups. Já são startups. Aí você tinha aí uma mulher forte, com a necessidade latente, e ainda uma empreendedora. Cuidar, exatamente. tudo, aí você uniu tudo, o talento, a criatividade de uma costureira. Ela falou, por que eu não vou unir todo esse pessoal que está com o mesmo problema que eu? Talvez tenha vindo a pergunta, o que me impede? Aí ela descobriu que nada, né? Então vamos inovar. É só ter aquele elan de ir para frente, o push. Exatamente, o push. E outra, né, Ciro? É interessante que nós não temos uma palavra que substitui, que tem aqui no Brasil, não tem uma palavra em português. Porque, por exemplo, push é aquela possibilidade do lutador chegar antes, com o soco dele antes que o outro. Quer dizer, a instantaneidade dele chegar rápido. O élan também é a mesma coisa em francês. O élan é você chegar, você, como é que se diz? Reacionar primeiro a qualquer coisa, né? Mas é interessante isso daí. A gente teve uma ideia da coisa. E, Vivi, o que você está fazendo mais além disso? Ciro, olha só, estou muito ali pelo Parque Tecnológico, estou assessorando startups nos seus projetos de inovação, inclusive de submissão à FINEP, e trabalhando com startups que fazem desde a ideação, validação do produto e preparação para lançamento de mercado. Então, você sabe que eu sou uma executiva, vim aí 18 anos do mercado de saúde suplementar, é uma vertente que eu gosto bastante também da saúde suplementar, e de ideação, inovação e insights de inovação.
Eu sou autora de um tabuleiro que chama Insights, e que por meio desse tabuleiro eu trabalho uma metodologia de inovação que vai desde você criar o desafio da inovação, ver quais os processos organizacionais que tocam essa inovação, enxergando os problemas que precisam ser resolvidos, e aí parando para olhar tendências de inovação. E depois disso, né, Ciro, qual tecnologia você vai usar na inovação, qual modelo de gestão e negócio que você precisa fazer, e costurar todas essas perspectivas que a inovação traz, precisa de dinâmica muito interessantes para você pensar a inovação e tirar ela do papel. E nessa dinâmica chamada Insights, eu trago o que tem de mais inovador no mundo para agilizar o seu pensamento. Às vezes você acha que inovar, você precisa começar tudo do zero. E a tecnologia está aí, ela é abundante, não falta tecnologia para a inovação. Mas a ideação precisa conectar a tecnologia mais próxima e que já está pronta. E tudo isso que você vai construir como inovação não pode ferir o que vem por aí, que é a tendência. Imagine empresas que se criaram pensando em IA, inserem a IA, e aí veio a OpenAI, lançou o GPT, aí é um custo baixo, com meio mundo de recursos. Você imagina que essas empresas que não olharam essa tendência dessa tecnologia já está próxima e barata, elas têm empresa dessas que valiam 2 bi, no outro dia já não valia nada e ainda estavam endividadas. Então é isso, a inovação, quando você está pensando, você olha de fora para dentro. Você tem uma necessidade, mas o que já tem lá fora? Quais são as tendências? Quais são as tecnologias? E como eu vou fazer ela acontecer? Somente meio por cento das inovações mesmo, elas são disruptivas. Infelizmente, isso vai ficar para outro programa. E a gente leva... Já acabou. A gente fala de inovação. Fazendo assim, a hora que ele faz assim, sinal que o tempo acabou. Televisão é tempo, né? Então, a gente, infelizmente, tem o tempo que acabou. Mas estamos tranquilos, sossegados aqui. Vivi, eu agradeço muito a sua vinda, a sua disposição em mostrar essas coisas, principalmente para o pessoal que não tem muito tempo de ir. Nós tentamos chegar no pessoal que realmente precisa dessas notícias. Muito bom. Estou por aqui, acessível nas redes sociais, Ciro, @Viviane Érica, o Érica é com H. Agradeço a todos vocês que nos assistiram até agora e que vão assistir depois dessa hora. A equipe de suporte aqui, de filmagem, Juan, muito obrigada novamente. Ciro, obrigada a você de novo, amigo. Tá, ok. Amigos ouvintes, uma boa semana e bom dia a todos, e que Deus nos acompanhe e que ajude. Vamos rezar para o pessoal do Rio Grande do Sul, que está com aquele problema seríssimo de enchente, enquanto em outros lugares está incendiando lá no... Esse Brasil é incrível. Está incendiando floresta lá no Amazonas, vindo fumaça que o pessoal não pode nem respirar direito lá no Amazonas, e água demais lá no Rio Grande do Sul. Esse Brasil é incrível, viu? Seca num lugar, água demais no outro, calor demais no outro, frio demais no outro. É um continente. Amigos ouvintes, bom dia, que o Senhor nos acompanhe. Touchdown. Linus's nose being now rotated down toward the runway. The chute being deployed. And nose gear touchdown. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.